Ele comprou um cavalo cego por pena. Todos acharam isso uma loucura, mas mal sabiam que esse cavalo salvaria sua vida de uma maneira inesperada e emocionante. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no nosso canal. Assim eu sei que você está me acompanhando. E comenta aí de onde você está assistindo. O leilão de cavalos no interior de Goiás seguia seu ritmo habitual naquela tarde quente de outubro. O sol castigava o grande galpão de madeira envelhecida, enquanto o cheiro característico de feno, esterco e suor misturava-se no ar. Homens de chapéus e botas circulavam entre os animais, avaliando mercadorias, calculando investimentos, conferindo dentes e músculos dos espécimes mais promissores. No último compartimento, quase escondido da vista principal, estava a Ventania. Um alazão de pelagem outrora reluzente, agora opaca e sem vida. Seu corpo, antes musculoso e imponente, mostrava costelas proeminentes sob o pelo maltratado. A cabeça permanecia baixa, como se carregasse o peso do mundo em sua nuca. Mas o que realmente afastava os possíveis compradores eram seus olhos. Duas esferas leitosas, cobertas por uma névoa esbranquiçada que denunciava sua cegueira total. Uma cicatriz profunda cortava sua face do lado direito, evidência de um acidente brutal que havia tirado sua visão. Lote 43, cavalo quarto de milha, 6 anos. Nome de registro, Ventania do Cerrado. O leiloeiro anunciou sem entusiasmo. Campeão júnior de 3 tambores há 2 anos, antes do acidente. Um murmúrio percorreu o público. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Completamente cego, sem préstimo para competição ou reprodução. Começamos com R$1.000. Alguém! O silêncio foi constrangedor. Ventania moveu suas orelhas, atentas aos sons ao redor, único sinal de vida em seu corpo resignado. R$500? Vamos, pessoal, é um puro-sangue documentado. Risadas abafadas ecoaram pelo recinto. Um criador famoso na região comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Nem de graça eu levaria. Só vai dar despesa e ocupar espaço. Um cavalo cego não passa de carne para os urubus. Ventania estremeceu levemente, como se compreendesse as palavras duras. Ainda assim, havia uma dignidade inata em sua postura. Mesmo derrotado, não suplicava, não se agitava. Aceitava seu destino com uma nobreza silenciosa. R$200. Então? É praticamente de graça. O leiloeiro parecia constrangido. Todos ali sabiam que, caso não houvesse comprador, Ventania seria enviado ao abate. Era o destino comum para cavalos considerados sem utilidade. No canto do galpão, um homem permanecia quieto. Usava roupa simples, calça jeans gasta, camisa xadrez azul descolorida e um chapéu que cobria parcialmente seu rosto. Barba por fazer, mãos calejadas que denunciavam trabalho duro. Nada nele chamava atenção, exceto talvez seus olhos. Olhos de um azul intenso que observavam com atenção incomum. Antônio Mendes, ou simplesmente Tonho, como era conhecido na pequena cidade de Corumbaíba, sentia o coração apertado. Sua propriedade, a Fazenda Novo Horizonte, era modesta. Apenas 50 hectares onde criava algumas cabeças de gado e cultivava milho. Não tinha dinheiro para desperdiçar, muito menos com um animal sem utilidade prática. Pelo canto do olho, viu quando 2 homens de macacão encaminharam-se discretamente para perto da baia de Ventania. Funcionários do abatedouro, prontos para levar o animal caso não houvesse ofertas. R$100? Alguém dá R$100? O leiloeiro fez uma última tentativa, sua voz carregando uma nota de desespero. Foi quando algo inexplicável aconteceu. Ventania, como se sentisse o perigo se aproximando, ergueu a cabeça. Seus olhos cegos direcionaram-se precisamente para onde Tonho estava. O cavalo relinchou baixo, um som quase de súplica que cortou o coração do fazendeiro. R$300. A voz de Tonho surpreendeu até a ele mesmo. O leiloeiro arregalou os olhos. Temos uma oferta. R$300 pelo lote 43. 500. Tonho aumentou, cortando qualquer chance de ser superado, embora ninguém parecesse interessado em competir. Vendido. Por R$500 para o senhor do fundo. Enquanto assinava os papéis e pagava o valor, Tonho podia sentir os olhares de pena e deboche. Escutou claramente quando alguém sussurrou para o companheiro. Aquele não é o Tonho Mendes? O que perdeu a esposa no ano passado. Acho que finalmente enlouqueceu de vez. Ignorando os comentários,
Tonho aproximou-se de Ventania. O animal, mesmo sem ver, virou a cabeça em sua direção quando seus passos se aproximaram. Vamos, companheiro. Tem um lugar melhor te esperando. Ventania hesitou antes de aceitar o toque em seu pescoço. Mas quando aceitou, suas narinas se dilataram, absorvendo profundamente o cheiro de Tonho. O cavalo pressionou o focinho contra o peito do homem, com uma insistência estranha, como se procurasse algo. Ei, calma aí. Tonho riu, o primeiro sorriso genuíno em meses. Vamos para casa. Ao chegar à fazenda Novo Horizonte, o sol já se punha atrás das colinas, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. A casinha simples de alvenaria, o pequeno curral e o pasto verdejante formavam uma cena bucólica, enquanto o vento suave balançava as folhas das mangueiras que ladeavam o caminho. Tonho guiou cuidadosamente Ventania pela propriedade, descrevendo em voz baixa cada passo. Cuidado agora, degrau à frente, isso, levante a pata, estamos quase no estábulo. O estábulo era pequeno, abrigava apenas 2 outros cavalos usados para o trabalho diário na fazenda. Brilhante, uma égua tordilha, e Trovão, um cavalo baio, observaram com curiosidade o novo morador. Essa será sua casa agora. Tonho falou, acomodando Ventania na baia mais espaçosa. Amanhã te levo para conhecer o pasto. Maria dos Santos, a funcionária que cuidava da casa desde que a esposa de Tonho falecera, apareceu na porta do estábulo com expressão incrédula. Pelo amor de Deus, Tonho, o que é isso? Um cavalo, Maria. Pensei que a senhora já tivesse visto um antes. Não me venha com gracinha. Esse animal está cego como uma toupeira. E está tão magro que parece um cabide de ossos. Tonho suspirou enquanto espalhava feno fresco para a Ventania. Iam mandá-lo para o abate. Não podia deixar. O olhar de Maria suavizou-se. Conhecia bem aquele homem. Seu coração grande demais para o próprio bem. Desde que a Lourdes se foi, você anda recolhendo toda criatura abandonada que aparece. Primeiro foram aqueles cachorros de rua. Depois as galinhas do vizinho que fechou o sítio. Agora um cavalo cego. Ele tem nome. Ventania. Maria aproximou-se cautelosamente. Ventania virou a cabeça, suas orelhas atentas seguindo os sons. Bem, pelo menos ele tá atento. Mas vai dar trabalho. Isso vai. Tonho acariciou o pescoço do animal. Todos merecemos uma segunda chance na vida, não é? Maria notou a intensidade com que Ventania cheirava o peito de Tonho, empurrando insistentemente com o focinho. Que esquisito. Parece que ele tá procurando algo. Deve estar com fome. Tonho afastou-se para buscar a água fresca. Mais tarde, já na varanda da casa, Maria trouxe café enquanto Tonho observava as estrelas. O silêncio do campo era interrompido apenas pelos sons noturnos dos grilos e sapos. Hoje no leilão, ouvi gente falando. Maria hesitou. Sobre você estar, sabe? Maluco. Tonho riu sem humor. Deixa falarem. É que você anda diferente desde que a Lourdes partiu. Se isolando. Assumindo compromissos que não pode bancar. Agora esse cavalo que não serve para nada. Tonho tomou um gole do café fumegante. Quando olhei para aquele animal hoje, Maria, vi algo que me lembrou de mim mesmo. Quebrado. Desacreditado. Sem saber para onde ir. Seus olhos marejaram. Talvez ele não possa ver. Mas tem algo nele, uma dignidade. Como se dissesse que ainda não desistiu. Do estábulo, um relincho baixo soou na noite. Como se Ventania respondesse às palavras. Só não quero que sofra mais decepções. Maria levantou-se, recolhendo as xícaras. Antes de entrar, virou-se. Ah, quase me esqueci. Seu João ligou cobrando o pagamento atrasado. E amanhã vence a parcela do banco. Tonho assentiu, sua expressão voltando a ficar sombria. Os problemas financeiros da fazenda eram mais uma carga em seus ombros já curvados. Na madrugada, incapaz de dormir, Tonho voltou ao estábulo. Encontrou Ventania acordado, as orelhas movendo-se ao detectar sua aproximação. Também não consegue dormir, parceiro. O cavalo relinchou suavemente. Tonho sentou-se em um fardo de feno, observando o animal. Sabe, você me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Um campeão que não sabia que era campeão. Ventania aproximou-se da divisória, esticando o pescoço para alcançar Tonho. Novamente, pressionou o focinho contra seu peito, insistente, quase desesperado. O que você tá procurando aí, hein?
Tonho riu, mas algo na insistência do animal o perturbou. Por um momento, sentiu uma pontada aguda no peito, exatamente onde Ventania pressionava. Provavelmente nada, pensou. Apenas cansaço, preocupação. Sob a luz fraca da lâmpada amarelada, homem e animal permaneceram juntos no silêncio cúmplice dos feridos que reconhecem a dor um no outro. Na manhã seguinte, o burburinho já corria pela cidade. A notícia de que Tonho Mendes, aquele viúvo da fazenda Novo Horizonte, havia comprado um cavalo cego no leilão espalhou-se como fogo em palha seca. No armazém local, enquanto comprava a ração, Tonho podia sentir os olhares e ouvir os comentários mal disfarçados. R$ 500 por um pangaré cego. Eu venderia minha sogra por menos. Gargalhou Juvenal, dono do maior aras da região. Sebastião, o veterinário aposentado que atendia os animais da área, aproximou-se de Tonho enquanto ele carregava os sacos no caminhão. Ouvi sobre sua nova aquisição, Tonho. Pois é Ventania. Um belo nome. Sebastião coçou a barba branca. Ainda tenho meu equipamento. Se quiser, posso dar uma olhada nele. Tonho hesitou. Não tinha dinheiro para consultas veterinárias. Não se preocupe com pagamento. O velho veterinário sorriu, percebendo seu desconforto. Pode me pagar com um daqueles queijos que a Maria faz. Aquela tarde, Sebastião examinou Ventania detalhadamente. Checou seus dentes, auscultou seu coração, apalpou cada músculo e articulação. Por fim, usando uma lanterna especial, examinou seus olhos leitosos. Catarata traumática bilateral. Diagnosticou. Resultado do acidente. Tem cura? Tonho perguntou, tentando conter a esperança na voz. Sebastião balançou a cabeça pesarosamente. Não para um caso tão avançado. E mesmo que fosse possível, a cirurgia custaria uma fortuna. Tonho assentiu, já esperando essa resposta. Mas fora isso, continuou o veterinário. Este é um animal excepcional. Linhagem pura de quarto de milha. Musculatura ainda boa, apesar da desnutrição. Coração forte. Enquanto falavam, Ventania aproximou-se de Tonho e, para surpresa de ambos, começou a empurrar insistentemente seu peito com o focinho, exatamente como havia feito antes. Isso é curioso. Sebastião observou. Ele parece fixado em algo no seu peito. Faz isso desde que o comprei. Deixe-me ver. O veterinário abriu a camisa de Tonho, examinando o local. Não vejo nada de anormal. Talvez seja apenas o cheiro. Ou talvez ele seja só doido igual ao dono. Tonho tentou brincar, mas algo naquele comportamento persistente o incomodava. Foi quando Juvenal apareceu, acompanhado de outros fazendeiros. Vinham provocar, ver de perto o cavalo que todos comentavam. Então é esse o famoso pangaré cego. Juvenal exclamou, aproximando-se da cerca. Ora, Tonho, se queria tanto jogar dinheiro fora, poderia ter me dado. Os outros riram. Juvenal era conhecido tanto por sua riqueza quanto por sua arrogância. Dono do Aras Estrela do Cerrado, colecionava campeonatos e cavalos de elite. Esse animal já teve seus dias de glória. Sebastião interveio, sua voz carregando autoridade. Era um campeão de 3 tambores antes do acidente. E agora não passa de carne para onça. Juvenal rebateu, cruel. Um desperdício de espaço e comida. Algo na expressão de Tonho endureceu. Todo ser vivo tem valor, Juvenal. Independente da utilidade. Filosofia de perdedor. O homem rico zombou. Na vida, Mendes, só vale quem produz. Este cavalo acabou. Ventania, como se entendesse as palavras duras, ergueu a cabeça. Mesmo cego, havia uma força inata em sua postura que desmentisse o estado deplorável. Sabe o que mais me irrita? Continuou Juvenal. É ver bons animais desperdiçados. Este cavalo, em mãos competentes, poderia ter sido um reprodutor de primeira linha. Agora, PRT. Tonho sentiu o sangue ferver. Raras vezes perdia a compostura, mas a crueldade gratuita o atingiu. Nem todos desistem ao primeiro obstáculo, Juvenal. Ah é? E o que você pretende fazer com ele? Ensinar um cavalo cego a dançar quadrilha. As risadas ecoaram. Foi quando Sebastião, o velho veterinário, interveio com voz calma. Sabia que cavalos cegos podem ser reabilitados. Em alguns lugares, eles executam tarefas incríveis. Até mesmo participam de demonstrações.
Juvenal gargalhou. Agora vi tudo. Vai me dizer que este pangaré vai voltar a competir. Algo mudou no olhar de Tonho. Uma ideia insana, impossível, formou-se em sua mente. Por que não? O silêncio caiu sobre o grupo. Então, uma explosão de risadas. Você perdeu o juízo de vez, Mendes. Deve ser contagioso. Cavalo cego, dono maluco. Sebastião olhou para Tonho com preocupação. Sabia que aquele desafio era praticamente impossível. Quanto? Tonho perguntou, sua voz firme cortando as risadas. O quê? Quanto você aposta que este cavalo não pode ser reabilitado? Juvenal estreitou os olhos, avaliando se valia a pena entrar naquele jogo. 20 mil, aposto 20 mil reais que este cavalo jamais participará de qualquer competição ou demonstração pública. A soma era astronômica para Tonho. Era quase todo o dinheiro que precisava para saldar suas dívidas com o banco. Fechado. Os outros fazendeiros se entreolharam, atônitos. Sebastião tentou intervir. Tonho, pense bem. Mas o homem estava decidido. Estendeu a mão, que Juvenal apertou com um sorriso predatório. Você tem um ano. Decretou o rico fazendeiro. Na próxima festa do peão da cidade, quero ver esse milagre. Após todos partirem, Sebastião ficou para trás, visivelmente preocupado. Você sabe que é praticamente impossível, não é? Um cavalo cego competindo. Tonho acariciou Ventania, que novamente pressionava o focinho contra seu peito com aquela estranha insistência. Talvez não seja competir o que ele precisa fazer. Como assim? Não sei ainda, mas sinto que há algo especial neste animal. Algo que ninguém está vendo. Naquela noite, após todos dormirem, Tonho sentiu uma dor aguda no peito. Não era a primeira vez, mas nunca havia sido tão intensa. Suor frio escorreu por sua testa enquanto ele se apoiava na parede para não cair. Não é nada, murmurou para si mesmo. Apenas cansaço. No estábulo, Ventania agitou-se inquieto, relinchando na escuridão, como se sentisse algo que ninguém mais podia perceber. Ao longo das semanas seguintes, Tonho dedicou-se integralmente à recuperação física de Ventania. A rotina era rigorosa. Alimentação balanceada 5 vezes ao dia, escovação diária, pequenas caminhadas pelo perímetro da fazenda. O veterinário Sebastião tornou-se visitante frequente, trazendo suplementos vitamínicos e oferecendo orientações. Mais do que isso, trouxe esperança e conhecimento. Li sobre um tratamento experimental em Barretos. Comentou durante uma visita. Um veterinário especializado em equinos desenvolve técnicas para reabilitar cavalos com deficiência visual. Tonho, que escovava o pelo de Ventania, agora mais brilhante e saudável, interrompeu o movimento. É muito caro. Sebastião hesitou. Não vou mentir. Sim, é caro. Mas estou pensando que talvez possamos adaptar algumas técnicas aqui mesmo. Foi assim que começaram a transformar a propriedade para atender às necessidades de Ventania. Cordas foram estendidas pelos caminhos para servir como guias táteis. Sinos de diferentes tons foram colocados em pontos estratégicos para orientação sonora. O chão do picadeiro recebeu texturas diferentes para sinalizar limites e direções. Cavalos têm outros sentidos extremamente desenvolvidos, explicava Sebastião enquanto instalavam os marcadores. Audição, olfato e uma percepção sensorial que ainda não compreendemos totalmente. Maria, inicialmente cética, tornará-se uma aliada fervorosa. Passava horas pesquisando na internet da Biblioteca Municipal sobre cavalos cegos e suas capacidades. Olha isso aqui, Tonho! Exclamou um dia, mostrando recortes de jornal. Nos Estados Unidos, tem um cavalo cego que participa de demonstrações. Ele reconhece comandos verbais e segue vibrações do solo. A notícia espalhou-se pela região. Logo, curiosos passaram a aparecer na cerca da propriedade, esperando ver o milagre do cavalo cego de Tonho Mendes. Alguns vinham por genuína curiosidade, outros para zombar. Durante esse período, um comportamento de Ventania persistia, cada vez mais intrigante. Sua fixação pelo peito de Tonho. Sempre que o homem se aproximava, o cavalo pressionava o focinho exatamente no mesmo ponto, perto do coração, com uma insistência que beirava o desespero. Isso não é normal, comentou Sebastião após observar o comportamento repetidas vezes. Já vi cavalos desenvolverem apego por seus tratadores, mas isso é diferente. É como se ele estivesse
procurando algo específico. Ou detectando, sugeriu Maria. Li sobre animais que conseguem sentir doenças. Cachorros que detectam câncer pelo cheiro, por exemplo. Tonho descartou a ideia com um aceno. Estou perfeitamente bem. Mas não estava. Os episódios de dor no peito tornavam-se mais frequentes. Suava frio durante a noite, sentia falta de ar ao fazer esforço. Atribuía tudo ao cansaço e estresse das dívidas acumuladas. Uma tarde, enquanto treinavam no picadeiro, Ventania parou subitamente. Suas orelhas moveram-se nervosamente, e ele começou a relinchar, agitando-se como nunca antes. O que foi, garoto? Tonho aproximou-se preocupado. No instante seguinte, uma dor lancinante atravessou seu peito, como uma lâmina incandescente. Tonho caiu de joelhos, sem ar, a visão escurecendo nas bordas. Ventania relinchava desesperadamente agora, chamando atenção. Maria, que trabalhava na horta próxima, ouviu o alvoroço e correu para o picadeiro. Encontrou Tonho desacordado, com o cavalo cego circulando ansiosamente ao seu redor. "Socorro!" gritou, correndo para o telefone. No hospital da cidade vizinha, o diagnóstico foi claro: infarto agudo do miocárdio. O médico, Dr. Paulo, foi enfático. "O senhor teve muita sorte. Se tivesse demorado mais 20 minutos para chegar aqui, provavelmente não sobreviveria." Tonho, conectado a monitores e soros, parecia menor na cama hospitalar. "Doutor, há quanto tempo isso vinha se desenvolvendo?" "Pelo que vejo nos exames, há meses." "O senhor sentiu dores no peito anteriormente?" Tonho assentiu, lembrando-se das pontadas que ignorara. E subitamente, uma compreensão o atingiu como um raio. Ventania. O insistente focinho pressionado contra seu peito, exatamente onde a dor se manifestava. "Doutor, é possível que um animal, um cavalo, possa sentir uma doença dessas?" O médico refletiu antes de responder. Cientificamente, há estudos sobre cães detectando alterações químicas no suor e respiração de pessoas com certas condições. Quanto a cavalos, deu de ombros. A medicina ainda tem muito a aprender sobre as capacidades sensoriais dos animais. Dias depois, quando recebeu alta com recomendações rigorosas, Tonho retornou à fazenda. A primeira coisa que fez foi ir até o estábulo. Ventania agitou-se ao reconhecer seus passos, relinchou suavemente. Quando Tonho se aproximou, o cavalo repetiu o gesto familiar. Pressionou o focinho contra seu peito. Mas desta vez, o toque era diferente. Mais suave, mais calmo. Como se verificasse que tudo estava bem. "Você sabia o tempo todo, não é?" Tonho murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Você estava tentando me avisar." Maria encontrou-os assim, homem e animal em silenciosa comunhão. "Os médicos disseram que é um milagre você estar vivo", comentou ela. "Eu digo que o milagre tem 4 patas e olhos que não enxergam, mas sentem." A notícia espalhou-se rapidamente pela região. O cavalo cego que salvara a vida de seu dono. Algumas pessoas descartaram como coincidência, outras viram como um sinal divino. Mas para muitos, surgiu uma curiosidade genuína. O que mais aquele animal extraordinário seria capaz de fazer? Sebastião, que acompanhará tudo de perto, trazia uma nova luz nos olhos ao visitar Tonho durante sua recuperação. Já pensou no que isso significa para nossa aposta com Juvenal? Tonho, ainda fraco, sorriu. Que talvez tenhamos encontrado algo muito mais valioso que uma competição de 3 tambores. Os meses seguintes transformaram completamente o destino da fazenda Novo Horizonte. Após a história do cavalo cego que detectou um infarto ganhar as mídias locais, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás apareceram interessados no fenômeno. "É um campo emergente chamado detecção médica animal", explicou a doutora Helena Vasconcelos, veterinária e pesquisadora, durante sua primeira visita. "Já existem programas com cães treinados para detectar câncer e epilepsia. Mas um cavalo com essa habilidade natural é algo inédito na literatura científica." Com a autorização de Tonho, a equipe montou um pequeno laboratório na fazenda. Vieram equipamentos sofisticados, estudantes entusiasmados, o mais importante, recursos financeiros através de bolsas de pesquisa que ajudaram a estabilizar a situação econômica da propriedade. Ventania, agora recuperado e com a saúde plena, participava de testes controlados. Pacientes voluntários com diferentes condições cardíacas eram trazidos, misturados a pessoas saudáveis.
O impressionante. O cavalo identificava com precisão assombrosa quem apresentava problemas, sempre pressionando o focinho no ponto exato do tórax onde residia a anomalia. A taxa de acerto dele é superior a 92%, anunciou doutora Helena após 3 meses de testes rigorosos. É estatisticamente impossível ser coincidência. A fazenda agora recebia visitantes regulares, médicos, pesquisadores, curiosos. O estábulo simples foi ampliado e modernizado. Um picadeiro coberto foi construído. A casa de Tonho recebeu uma pintura nova. O telhado foi reformado. Maria, entre orgulhosa e perplexa, comentava enquanto servia café aos visitantes. Quem diria que aquele pangaré que ninguém queria se tornaria nossa mina de ouro? Mas para Tonho, o valor de Ventania ia muito além do dinheiro ou fama. Todas as manhãs, durante sua caminhada de recuperação cardíaca, o cavalo o acompanhava fielmente, guiando-se pelo som dos passos e pelo tilintar suave do sino que Tonho carregava. É como se tivéssemos trocado de papel, comentou ele com Sebastião. Agora sou eu quem precisa de cuidados, e ele quem cuida de mim. O velho veterinário, que acompanhava os estudos com entusiasmo juvenil, assentiu satisfeito. Sabíamos que havia algo especial nele. Só não imaginávamos o quê. À medida que a data da festa do peão se aproximava, a aposta com Juvenal voltou a ser assunto. O rico fazendeiro, inicialmente cético sobre as notícias do cavalo detector, tornou-se visivelmente incomodado com a fama crescente de Ventania. Isso é pura bobagem, declarou em entrevista a um jornal local. Provavelmente treinaram o animal para fazer truques. Nada científico. Tonho não se abalou com as críticas. Trabalhava junto aos pesquisadores para desenvolver um protocolo que pudesse ser apresentado durante o evento, demonstrando publicamente as habilidades excepcionais de Ventania. A semana da festa chegou, trazendo consigo a agitação típica desses eventos no interior. A pequena Corumbaíba transfigurou-se. Barracas coloridas, carrosséis, música alta, cheiros de comidas típicas. O ponto alto seria o rodeio noturno, mas durante o dia ocorriam apresentações equestres, competições e demonstrações. Tonho recebeu um horário nobre no segundo dia, fim da tarde, quando o público seria maior. O picadeiro principal, geralmente reservado para grandes criadores, foi cedido após intervenção da universidade, que alegou interesse científico no caso. Nos bastidores, a tensão era palpável. Ventania seria transportado com cuidado redobrado, usando técnicas desenvolvidas especialmente para minimizar seu estresse. Mesmo sendo cego, o cavalo demonstrava extraordinária calma, guiando-se pelos sons e odores familiares. Ele está pronto, confirmou doutora Helena, ajustando um equipamento portátil que monitoraria os sinais vitais de Ventania durante a apresentação. Lembre-se, Tonho, mantenha a rotina que praticamos. Os comandos verbais precisam ser claros, as vibrações do solo consistentes. Tonho assentiu, acariciando o pescoço musculoso do animal. Ventania estava irreconhecível comparado àquele esqueleto ambulante do leilão. Sua pelagem brilhava como cobre polido, os músculos ressaltavam sob o pelo. E mesmo seus olhos leitosos pareciam mais vivos, alertas. Seja o que Deus quiser, murmurou Tonho, sentindo o coração acelerar. Os remédios para o coração estavam em seu bolso, mas o médico garantirá que estava suficientemente recuperado para esse momento. O anunciante chamou. E agora, senhoras e senhores, uma demonstração extraordinária. Preparem-se para conhecer Ventania, o cavalo que enxerga o invisível. O público recebeu Tonho e Ventania com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Nas primeiras fileiras, Juvenal sorria com desdém, cercado por seus apoiadores. Sebastião e Maria ocupavam lugares de honra, torcendo nervosamente. Tonho conduziu Ventania ao centro do picadeiro, usando apenas comandos verbais suaves. O cavalo, atento aos sons e vibrações, seguia com impressionante precisão. Este é Ventania, começou Tonho, sua voz amplificada pelo microfone de lapela. Há 8 meses, ele era considerado um caso perdido, completamente cego, destinado ao abate. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns apontavam para os olhos leitosos do animal, claramente incapazes de enxergar. Hoje, queremos demonstrar não apenas como um animal com deficiência pode ser reabilitado, mas como ele pode desenvolver habilidades que nós, humanos, mal começamos a compreender. A demonstração começou com exercícios básicos. Ventania circundando o picadeiro,
desviando de obstáculos colocados estrategicamente, seguindo comandos sonoros com perfeição. A plateia observava em silêncio respeitoso. Impressionante, mas isso poderia ser apenas treinamento convencional, comentou um homem próximo a Juvenal, suficientemente alto para ser ouvido. Foi quando a doutora Helena entrou no picadeiro com 5 voluntários, pessoas que nunca haviam estado perto de Ventania antes. 3 destas pessoas têm condições cardíacas diagnosticadas, explicou Tonho. 2 estão completamente saudáveis. Vamos ver se Ventania consegue identificá-las. A tensão era palpável. Se Ventania falhasse agora, diante de tantas testemunhas, toda a credibilidade seria destruída. Os voluntários posicionaram-se em linha. Tonho conduziu Ventania lentamente diante de cada um. No primeiro, o cavalo passou sem reação. No segundo, parou abruptamente, pressionando o focinho contra o peito da mulher. Confirma sua condição cardíaca? Perguntou a doutora Helena. A mulher assentiu, visivelmente emocionada. Válvula mitral prolapsa. Exatamente onde ele tocou. O cavalo seguiu. Ignorou o terceiro voluntário. Identificou o quarto. Ignorou o quinto. Quando doutora Helena conferiu os prontuários médicos, a plateia prendeu a respiração. 3 em 3. 100% correto. A plateia explodiu em aplausos. Mesmo os mais céticos não podiam negar o que tinham presenciado. Juvenal, no entanto, levantou-se furioso. Isso é claramente uma fraude. Estes voluntários devem estar mancomunados. Foi quando um homem se levantou da plateia. Era o Dr. Paulo, o cardiologista que tratara Tonho. Posso participar do teste? Ninguém aqui sabe minha condição médica. Tonho assentiu, enquanto Ventania era conduzido até o médico. O cavalo circulou o homem lentamente, cheirando. Então, para surpresa geral, não tocou seu peito. Em vez disso, pressionou o focinho contra suas costas, na região lombar. O médico empalideceu. Meu Deus, tenho um aneurisma na aorta abdominal. Diagnosticado há apenas 2 semanas. Ninguém aqui poderia saber. Um silêncio atordoado tomou conta do recinto, seguido por uma ovação de pé. Pessoas choravam abertamente. Um repórter da capital que cobria o evento falava freneticamente ao telefone. Tonho olhou diretamente para Juvenal, que permanecia sentado, atônito. Acredito que temos uma aposta a resolver. 1 ano depois, a fazenda Novo Horizonte estava transformada. Placas profissionais marcavam a entrada. Centro de pesquisa e treinamento em detecção animal. O que começara com um único cavalo cego tornará-se um programa abrangente, com cães, gatos e até mesmo um pequeno rebanho de cabras sendo estudados por suas capacidades sensoriais extraordinárias. Ventania, agora com 8 anos, reinava como pioneiro. Seu estábulo, amplo e confortável, ostentava uma placa dourada com seu nome e a data da famosa demonstração que mudará tudo. Naquela manhã de domingo, visitantes especiais chegavam para a inauguração oficial do centro. Carros estacionavam no pátio recém-pavimentado, enquanto Tonho, vestindo uma camisa social, algo raro para ele, recebia os convidados ao lado de Maria. Quem diria, hein? Ela comentou, observando a movimentação. De quase falido a diretor de um centro de pesquisa. Tonho sorriu, acariciando distraidamente a cicatriz em seu peito. Lembrança da cirurgia cardíaca que precisará fazer após o infarto. Não é sobre mim, Maria. Nunca foi. Entre os convidados ilustres estavam representantes da universidade, médicos, pesquisadores internacionais e até mesmo um secretário estadual de Ciência e Tecnologia. O programa de detecção animal iniciado com Ventania já havia identificado precocemente dezenas de casos de problemas cardíacos. Alguns em estágio tão inicial que os próprios médicos se surpreenderam. Os resultados preliminares são extraordinários, comentava a doutora Helena para um grupo de visitantes enquanto conduzia uma tour pelas instalações. Estamos documentando taxas de precisão que superam alguns equipamentos convencionais. Sebastião, agora oficialmente parte da equipe como consultor, acrescentou. E o mais importante, onde um exame sofisticado custa milhares, pode ser inacessível em regiões remotas, estes animais podem ser treinados e levados a qualquer lugar. Tonho observava tudo à distância, ainda desconfortável com tanta atenção. Preferiu escapar discretamente para o estábulo, onde encontrou Ventania aguardando tranquilamente. E aí, parceiro? Cansado de tanta fama?
O cavalo inclinou a cabeça ao reconhecer a voz, suas orelhas movendo-se atentamente. Aproximou-se da divisória, procurando contato. Por reflexo, Tonho aguardou o familiar gesto, o focinho pressionando seu peito. Mas, para sua surpresa, Ventania apenas descansou a cabeça em seu ombro, como em um abraço silencioso. Você não precisa mais verificar, não é? Tonho riu, emocionado. Missão cumprida. Uma tosse discreta anunciou a presença de alguém. Tonho virou-se, surpreso ao encontrar Juvenal parado na entrada do estábulo. O fazendeiro rico parecia deslocado, desconfortável. Posso entrar? Tonho assentiu, intrigado. Desde a festa do peão, quando Juvenal entregará o cheque da aposta publicamente, transformado em doação para o futuro centro de pesquisas, os dois mal haviam se falado. Lugar impressionante o que você construiu aqui. Juvenal olhou ao redor, genuinamente admirado. Não fui eu. Foi ele. Tonho indicou Ventania. Juvenal aproximou-se cautelosamente do animal. Ventania virou a cabeça em sua direção, alertado pelo som e cheiro. Posso? Tonho assentiu, e Juvenal estendeu a mão, tocando hesitantemente o pescoço de Ventania. O cavalo permitiu o contato sem agitação. Vim pedir desculpas, disse finalmente Juvenal. Não apenas pelo que disse sobre este animal, mas pela forma como tratei você todos estes anos. Tonho permaneceu em silêncio, surpreso com a sinceridade na voz do antigo rival. Sabe, continuou Juvenal, quando vi o que aconteceu naquele picadeiro, não foi apenas impressionante. Foi humilhante. De um jeito bom. Como assim? Passei a vida julgando o valor de tudo e todos pela aparência, pelo potencial comercial. Cavalos, pessoas. Juvenal balançou a cabeça. Ver este animal, que eu teria descartado sem pensar duas vezes, fazer algo que nenhum dos meus campeões caríssimos jamais poderia. Ventania moveu-se inquieto, aproximando-se mais de Juvenal. Para espanto de Tonho, o cavalo pressionou o focinho contra o abdômen do fazendeiro rico. O que ele está fazendo? Juvenal perguntou, confuso. Um calafrio percorreu Tonho. Há quanto tempo você tem desconforto abdominal, Juvenal? O homem empalideceu. Como você? Não sou eu. É ele. Tonho indicou Ventania, que mantinha o focinho pressionado no mesmo ponto. E sugiro fortemente que você procure um médico. Hoje mesmo. 2 semanas depois, Juvenal retornou à fazenda. Estava mais magro, abatido, mas seus olhos tinham um brilho diferente. Tumor no intestino. Inicial, completamente tratável. Se tivesse esperado os sintomas piorarem. Ele não completou a frase. Não precisava. Ali, naquele estábulo simples, nasceu uma parceria inesperada. O Aras Estrela do Cerrado, com seus recursos abundantes, uniu-se ao centro de pesquisa de Tonho. Onde um tinha conhecimento e dados, o outro oferecia estrutura e alcance. Em poucos meses, o projeto expandiu-se para outras regiões. Cavalos com deficiências diversas, antes destinados ao descarte, eram resgatados e avaliados quanto a potenciais habilidades sensoriais extraordinárias. Nem todos tinham o dom de Ventania, mas muitos revelavam capacidades surpreendentes em diferentes áreas. Numa manhã de outono, quando as primeiras turmas de estudantes de veterinária chegavam para estágios no centro, Tonho encontrou-se novamente sozinho com Ventania no pasto. O cavalo, agora plenamente adaptado à sua condição, galopava livremente pelo campo, guiando-se por marcadores sonoros estrategicamente posicionados. Parou ao sentir a vibração dos passos de Tonho, aproximando-se confiante. Sabe o que a Maria me disse hoje? Tonho falou, enquanto caminhavam lado a lado pela propriedade. Que você não salvou apenas a minha vida. Salvou dezenas através do que descobrimos com você, e salvará centenas mais no futuro. Ventania relinchou suavemente, como se compreendesse. A reportagem na TV Nacional chamava o fenômeno de revolução na medicina preventiva. Cientistas debatiam os mecanismos por trás da capacidade sensorial extraordinária. Prêmios e reconhecimentos acumulavam-se. Mas para Tonho, sentado na varanda da casa reformada, observando o sol se pôr sobre sua fazenda transformada, o maior milagre era muito mais simples. Como 2 seres quebrados, cada um à sua maneira, haviam se salvado mutuamente. Maria aproximou-se, trazendo café. No que está pensando? Com esse sorriso bobo.
Em valor, respondeu Tonho. Em como a gente passa a vida inteira medindo as coisas erradas. Ao longe, Ventania pastava tranquilamente sob o céu alaranjado do cerrado goiano. Um animal que, pelos padrões convencionais, não valia nada. Um descarte. Um erro. O verdadeiro valor, continuou Tonho, nunca está naquilo que podemos ver com os olhos. No horizonte, outros cavalos resgatados juntavam-se à Ventania. Um novo grupo chegaria na manhã seguinte. Histórias que estavam apenas começando, possibilidades ainda inexploradas. Tonho levou a mão ao peito curado, sentindo a batida firme de seu coração, um coração que, não fosse por um cavalo cego que ninguém queria, teria parado há muito tempo. Às vezes, disse ele, observando o campo que agora pulsava com vida e propósito renovados, precisamos perder a visão para realmente começar a enxergar.